Meus amigos, o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, confessou que sabia dos atos do último dia 8, domingo passado, mas não fez nada. Ou seja, em tese, ele prevaricou. Vejam só, Dino diz que mesmo sabendo com antecedência, prestem atenção, mesmo sabendo com antecedência, não poderia ter evitado atos do 8 de janeiro. Então o senador Marcos Duval já havia falado que tinha provas que o ministro da Justiça e outras figuras sabiam dos atos protagonizados pelos infiltrados, né? Disse até que tinha um documento ali que comprovava que o ministro da Justiça olhou pela janela, viu a coisa toda acontecendo e simplesmente fechou a cortina e não fez nada, né? E realmente ele expôs aquele documento e agora o Dino simplesmente, em outras palavras, confessou. Não, eu realmente sabia, só que eu não podia fazer nada, né? Olha só. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse neste sábado que não poderia ter evitado os atos do dia 8 de janeiro realizados em Brasília no último dia 8, né? Esclareço mais uma vez que o Ministério da Justiça não comanda policiamento ostensivo nem segurança institucional, a não ser em caso de intervenção federal que ocorreu na tarde do dia 8, disse o ministro em seu perfil do Twitter, né? Pois bem, ao invés de negar, dizendo que não, eu não sabia, senão eu teria feito alguma coisa, não. Ele simplesmente disse que não era dele a responsabilidade. Mas veja, ele simplesmente está à frente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, ou no mínimo poderia ter avisado ali. A Polícia Militar do DF, por exemplo, o secretário de Segurança Pública, que é o Anderson Torres, ou melhor, que era o Anderson Torres, né? Mas ele realmente não fez nada. Ele tinha ciência de um ato criminoso, ou de um possível ato criminoso, e simplesmente não fez nada. Veja, realmente ele não comanda a segurança pública. Só que ele poderia, no mínimo, ter avisado, né? Era a função dele. Ele tinha ciência de um ato criminoso e não avisou a quem poderia ter evitado, ou quem poderia ter aumentado o policiamento, né? Até o ministro-chefe do GSI simplesmente negou, mandou retirar a segurança de lá. Parece até que a coisa foi orquestrada, né? Que teve conivência ali de parte do Estado, de alguns ministérios, não sei. Mas realmente a coisa está muito estranha até agora. A conta não fecha. A gente precisa investigar o que houve. É por isso que a população tem que apoiar a abertura dessa CPI no Senado, que está sendo encabeçada pelo senador Marcos Duval, que já está colhendo as assinaturas, né? E se realmente ela for criada, quem será o relator vai ser justamente o senador Marcos Duval, né? Então não vai acabar em pizza como muitos estão pensando por aí, tá? E novamente, meus amigos, é a chance que nós temos de descobrirmos os verdadeiros culpados pelo dia 8 de janeiro, porque não foram os patriotas, tá? A direita passou os 4 anos aí protestando de maneira pacífica e ordeira. É só ver os últimos 2 7 de setembro, 2021, 2022, todas as manifestações dos patriotas, as tias e tios do Zap que estavam na frente dos QGs há mais de 60 dias, né? Não só tias e tias do Zap, mas patriotas, de maneira pacífica e ordeira, sem quebra-quebra, sem nada. Ninguém vai convencer o povo de que realmente essas mesmas pessoas, em um dia, em questão de minutos, simplesmente viraram a cabeça e foram invadir, depredar e quebrar tudo lá no Congresso e nos 3 poderes, tá? Isso foi ação orquestrada de infiltrados e há vários indícios que demonstram isso. E isso precisa ser investigado. Os verdadeiros vândalos precisam ser investigados e os seus financiadores, tá? Porque há, inclusive, indícios, relatos e até provas, tá? Que pessoas ali receberam para fazerem aquilo, tá? Fizeram chamada de vídeo durante os atos, dizendo, olha, já terminei o serviço aqui, pode mandar o Pix. Tem inclusive um vídeo, aliás, vários vídeos circulando por aí, de antes dos patriotas chegarem ao Congresso, né? De dentro, já haviam várias pessoas quebrando tudo, né? Tem relatos também de que a porta do STF, do prédio, estava aberta, que as portas estavam abertas. Inclusive, um dos vigilantes lá do STF foi preso, tá? Essa pessoa precisa ser investigada. As perguntas certas precisam ser feitas, tá bom? E, novamente, o senador Marcos Duval pediu a prisão de Dino por prevaricação, né? Ele falou, não contrataria nem para servir café. Eu, muito menos. Então, a representação contra Dino com o pedido de prisão será encaminhada ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na próxima segunda-feira. Segundo Marcos Duval, órgãos como o GSI, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal enviaram alertas sobre a chegada de manifestantes em Brasília. Ou seja, não existe isso de, eu não podia fazer nada porque eu não mando na PM. Não, meu amigo, você teve ciência. Você poderia aumentar o contingente da Polícia Federal, você poderia desarticular
toda essa ação, ou você poderia, no mínimo, ter notificado a polícia militar. E se a polícia militar não tivesse meios para conter aquilo que se avizinhava, ela ia pedir reforços da Guarda Nacional ou da própria Polícia Federal, por aí vai, né? Mas o senhor preferiu não fazer nada, ou seja, prevaricou, como mesmo falou aqui o senador Marcos Duval. Bom, quem também tinha pedido a prisão dele era o vereador Nicolas Ferreira, que agora é deputado, né? Vai tomar posse aí no próximo dia 1º de fevereiro. Mas, obviamente, caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e ele negou, né? Para surpresa de 0 pessoas. Mas eu tô gostando de ver porque a esquerda fez isso nos últimos 4 anos. Judicializou tudo. E é o que a direita tem que fazer também. Ah, Deicon, mas vai sempre cair na mão do Alexandre de Moraes. Não. Pode cair na mão de Cássio Nunes, na mão de André Mendonça. Via de regra, a ação que cai no STF tem que ser sorteada, né? E de qualquer maneira, a direita precisa fazer isso. O não a gente já tem, né? Vamos tentar a sorte e ver o que dá. A gente não pode deixar que só a esquerda judicialize tudo. Olha o Randolph Rodrigues, meu. Esse cara tem praticamente um escritório lá no STF. É como eu venho falando, a direita precisa aprender muito com a esquerda em termos de militância e organização política. E pelo menos eu estou gostando de ver, porque não só o senador Marcos Duval, mas Nicolas Ferreira, dá para ver que é um que vai fazer isso, vai judicializar tudo, porque é a maneira que a gente tem de resolver a questão, né? Não é fazendo quebra-quebra e coisas do tipo. O deputado Gustavo Gayer também está indo para cima, não só de Flávio Dino, mas prometeu aí uma oposição ferrenha ao Lula. E ele está articulando, vou fazer um vídeo sobre isso, a presidência do Senado. E é isso que vai definir o futuro desse país, pelo menos os próximos 4 anos. O próximo presidente do Senado é que vai definir se nós permaneceremos nessa ditadura que foi instaurada ou se nós poderemos fazer aí um pinguinho de oposição que seja. E nós não podemos permitir que Rodrigo Pacheco seja reeleito. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.